Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, catolicismo. Olha, sempre eu falo, nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Eu tenho amigos católicos, espíritas, testemunhas de Jeová, adventistas, eu convivo bem com todos eles, são realmente pessoas de bem. Toda a nossa abordagem é no campo filosófico, teológico, no campo das ideias, da comparação. Por exemplo, os espíritas kardecistas defendem a reencarnação. Nós defendemos e ensinamos a ressurreição. A nossa base para defender a ressurreição é a Bíblia. A base dos espíritas é o Evangelho segundo Allan Kardec. Simples assim. Então, quando ele fala do que ele ensina, do que ele acredita, um espírita conversa comigo, eu vou ouvir, prestar atenção. Agora eu posso concordar ou não. Mesma coisa você. Você está assistindo a minha aula. Você vai ouvir o que eu vou falar, vou citar textos bíblicos, você analisa na sua Bíblia, independente de ser Bíblia protestante ou Bíblia católica, e você tira suas conclusões, tá bom? Aqui é um crescimento, é o campo das ideias. Você tem liberdade de consultar, de examinar, de conversar com o seu líder religioso, tá bom? Nada pessoal. Deus me livre de ofender um ser humano. Deus me guarde deste pecado. É pecado, jamais faria isso. E tudo que eu ensino aqui também tem documento, tem provas documentais. Mas depois eu falo sobre isso. Chega de moleza, vamos trabalhar. Catolicismo. Purgatório é o assunto de hoje. Doutrina ensinada pelos católicos. Então a doutrina do purgatório foi aprovada em 1439 no Concílio de Florença, confirmada definitivamente no Concílio de Trento, 1549 e 1563, mas ela já existia desde 1070. Essa doutrina ensina que os cristãos parcialmente santificados, que são a maioria, passam por um processo de purificação para depois entrar no céu. Essa crença veio do paganismo e é muito antiga e não há espaço para ela na Bíblia. Tá bom? Então veja, a doutrina do purgatório, o que acontece? Ela fica oficializada de forma definitiva no Concílio de Trento. Por que houve esse concílio? O que é um concílio? A reunião de todos os bispos da Igreja Católica, junto com o Papa, obviamente. A reforma protestante, com Martim Lutero em 1517, para conter a reforma, a Igreja Católica fez a contra-reforma. E essa doutrina que é condenada, que nós não aceitamos essa doutrina porque não tem base bíblica, ela continuou e foi definitivamente aprovada nesse concílio pela Igreja Católica. Ela vale até hoje. De repente você é um católico e nem está sabendo disso, mas tudo que eu vou ensinar aqui tem provas documentais. Se houve alguma mudança, por favor, me informe, a gente faz a retificação aqui na aula, tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui. A Igreja Católica ensina: vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Não, eles vão para o purgatório, para ali satisfazerem a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. Então, isso está no terceiro catecismo de doutrina cristã. Em seguida, é feita a seguinte pergunta, tudo nessa obra, no terceiro catecismo. Podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Sim, as almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas, sobretudo, com o santo sacrifício da missa. Tá vendo? As indulgências nós já aprendemos na aula passada. Se você perdeu a aula da indulgência, tá aí no playlist. Bem, então você viu que é uma doutrina católica, que quando a pessoa morre, deixa o corpo,
ela vai para o purgatório, para ainda dar uma purificada, ficou faltando alguma coisa. Então, o que nós entendemos já de cara aí? Que a salvação não é pela graça no catolicismo, depende das obras também. Não foi isso que você entendeu? Qualquer pessoa entende. Veja, por isso que o católico faz missa para quem já morreu. Outro dia eu vi até um padre não concordando com isso, eu até estranhei, porque é um documento católico. Então, quando a pessoa dá uma esmola, que aí vem a indulgência, né, que pagava para tirar uma pessoa do purgatório na época de Martim Lutero, daí ele ficar revoltado. E veja que essa doutrina foi oficializada na Contra-Reforma, a igreja não tirou esse ensino. Mas vamos em frente. Resposta apologética. A Igreja Católica descobriu 4 lugares no além: céu, inferno, purgatório e limbo. Para o limbo vão as pobres crianças que morreram sem batismo. Não vão para o inferno, dizem, mas ficam numa sombra eterna, sem penas, sem sofrimento, mas também sem gozo algum. A Bíblia diz que o batismo não salva ninguém. Então vamos para a palavra de Deus. Atos 10, capítulo 10, versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então veja, as pessoas já estavam com o Espírito Santo, aliás, todo crente tem o Espírito Santo, e aí, então já eram salvas, porque tinham o Espírito Santo, então vem o batismo. Então, na doutrina sobre as ordenanças de Jesus, eu sempre faço uma analogia. Eu comparo até o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu servi o Exército Brasileiro. 1 ano e 2 meses. Então, quando eu cheguei no Exército, e cortaram meu cabelo, me deram o uniforme, enfim, eu já passei a pertencer ao Exército Brasileiro. Mas eu ainda não era soldado, era um recruta. No dia 25 de agosto que tem o juramento, é uma cerimônia aberta, onde eu jurei que daria a minha vida pela nossa nação. Fiz um juramento público, mas eu já era do Exército Brasileiro. Mesma coisa é a salvação. Quando a pessoa reconhece que é pecadora e aceita Cristo como único e suficiente Salvador, ele já é salvo, a pessoa já é salva. A pessoa já é salva. Agora, depois que ele vai dar os primeiros passos na fé cristã, vai entender os preceitos da fé cristã, aí a pessoa vai fazer uma declaração pública, que é o batismo. Por isso que o batismo é um ato público, aberto. E vai confessar perante a sociedade que a partir daquela data ele realmente quer aquilo para o resto da vida, para ele ou para ela. Então isso é o batismo, não salva ninguém, apenas uma ordenança, tá? Diferente do que nós vimos aqui no catolicismo. Veja Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem mais clareza do que esse texto? Aliás, esses textos você pode ler na sua Bíblia católica. O Novo Testamento católico é exatamente igual o nosso Novo Testamento. Não tem diferença alguma, exceto o Antigo Testamento, que na Bíblia católica tem 7 livros a mais. Além dos 39 que tem na nossa, tem 7 a mais que nós estamos estudando. Merecem confiança os livros apócrifos, tá bom? Então veja, por que a salvação é de graça? Para ninguém se gloriar. Não, eu faço mais obras que ele, eu dou mais esmola do que ele, eu vou mais na missa, eu faço mais penitência, eu pago indulgência. Não, é pela graça. Pela graça, o texto é claro. Vamos em frente? Olha Mateus 3, capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Esse texto está tratando do batismo de Jesus. Jesus tinha pecado? Claro que não. Jesus é 100% homem, 100% Deus e da humanidade. Jesus tem 2 diferenças. Nasceu sem pecado, foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas mesmo assim ele passou pela ordenança do batismo. Ué, se batismo perdoasse pecado, não teria sentido Jesus querer ser batizado, ele não tinha pecado. Tá vendo como não tem nada a ver com salvação
o batismo, quer dizer, se o próprio Deus, o Verbo, se fez carne, viveu no nosso meio e deu exemplo, sem pecado, então o batismo não tem nada a ver com salvação. Ou você acha que Jesus precisava de salvação? Não tem sentido. Vamos em frente. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o que eu sempre tenho ensinado e é o que a Bíblia ensina. O que é a conversão? Primeiro, não somos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Olha que profundo isso, tá? Foi Deus que nos escolheu. Então, quando nós somos impactados pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo tocou na nossa alma, no nosso coração, e nós reconhecemos, abriu os nossos olhos espirituais e percebemos que somos de fato pecadores, e nós aceitamos Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é falado na Igreja Católica, em toda a missa. E nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, então nós somos salvos. E isso acontece porque nós recebemos o Espírito Santo. Aliás, só tem um jeito de entender, de crer que Jesus é Deus, que Jesus é Deus, se for revelado pelo Espírito Santo. Por isso que testemunhas de Jeová não aceitam a divindade de Cristo, porque elas nem aceitam a pessoa do Espírito Santo, nem creem na pessoa do Espírito Santo. Como é que vai adorar a Jesus, aceitá-lo como Salvador? Está entendendo? Vamos em frente. Não ficou, a Igreja Católica não ficou satisfeita com o que Cristo mencionou. 2 caminhos, 2 portas, 2 fins. Mateus 7, 13, verso 13 e 14, confira aí, capítulo 25, versículos 34 a 46, confira aí na sua Bíblia. A Bíblia menciona esses 2 lugares depois desta vida, o céu e o inferno, que nas línguas originais bíblicas são assim chamadas, Seol ou Sheol, Hades, Geena. Pode conferir em Lucas 16, 19 a 31, Lucas 12, 4 e 5. Para o cristão, não há mais condenação. João 5, 24, Romanos 8, 1. Pois alcançou justificação pela fé. Romanos 5, 1. O purgatório cristão é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versos de 7 a 9. Vamos ler esses textos? Vamos observar? Observem na sua Bíblia. Se você é católico, na sua Bíblia católica, acompanhe, grife esses textos. Vamos ver. Bom, João 5,24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em algum momento Jesus falou aí de batismo nas águas? Não falou, o texto é claro. Olha aí, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E qual é a palavra? Sagradas Escrituras, é a Bíblia. É na Bíblia que tem esse registro, que está a palavra de Deus, a palavra de Jesus. O nosso alimento espiritual é a Bíblia. Tá certo? Vamos em frente. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que todo cristão tem o Espírito Santo. É falho, erra, peca, mas tem o Espírito Santo, que vai trabalhando, é o processo de regeneração. Portanto, não há mais condenação, não há purgatório, não, mudou. Foi adotado na regeneração, nós somos adotados por Deus e agora nós somos filhos de Deus por adoção. Tá? Vamos em frente. Romanos, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o que é justificação? Está justificado. Quer dizer, você não deve mais nada, você foi justificado. A pessoa vai, trabalha numa empresa, fica doente, vai até o médico chega lá, examina a pessoa e dá um atestado. Ele leva o atestado na empresa, a empresa não pode descontar o dia que ele faltou, porque ele foi justificado pelo atestado médico. Então nós que aceitamos Jesus Cristo, primeiro reconhecemos que estamos doentes, que somos pecadores, o pecado habita em nós, não tem como. Então quando nós reconhecemos isso, que estamos doentes, doença chamada pecado, e aceitamos o sacrifício da cruz, o médico dos médicos, Jesus Cristo, não há mais condenação para nós, porque nós temos um atestado dado por Jesus. Não tem condenação, não tem purgatório, tá bom? Vamos em frente. Primeira carta de João, versos de 7 a 9. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que o catolicismo ensina que o purgatório purifica? Não tem base bíblica, não tem, procurem na sua Bíblia, não tem elemento para defender esta doutrina. Portanto, Jesus, olha o milagre da salvação. Ele morreu pelos pecados que eu cometi, que eu cometo e que eu ainda vou cometer enquanto estiver nesta carne. Olha que situação. Por isso que nós precisamos todos os dias confessar os nossos pecados. E ele é fiel e justo, é o nosso advogado. Então ele já nos perdoou os pecados, mas se cometer e vamos cometer, com certeza, ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na próxima aula, nós vamos fechar o assunto catolicismo, as considerações finais, e aí nós vamos para um outro tema. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Catolicismo Romano, tá bom? Bem, se você... Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Se você ainda não tem o material, a nossa série apologética, ela está com desconto interessante no nosso site. Então, eu vou deixar o link do site aí na descrição, o link do canal do site e o meu e-mail. Tá? Vou deixar o meu e-mail também. Se você quiser alguma pergunta, alguma informação, alguma fonte, eu envio para você sem custo algum, envio com o maior prazer. E também, continue me ajudando. Não custa nada copiar o link no seu celular mesmo, você copia o link ou no seu computador, cole no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Me ajude nesse trabalho do ensino da Palavra de Deus. Venha fazer parte do nosso ministério, que tem o objetivo primordial, o ensino da poderosa, da gloriosa Palavra de Deus. E eu estou repetindo em toda aula o grande milagre que Deus está fazendo. A cada dia está aumentando o número de inscritos no canal, o número de membros, o nosso site. O mês de março de 2020 agora ultrapassou 230 mil acessos, 230 mil, mais de 230 mil pessoas acessaram o nosso site. Lá no site tem as aulas, tem áudios, tem matérias, milhares de matérias, e todo dia nós alimentamos o site. Vale a pena conferir. E se você começar a entrar, você vai querer entrar todo dia, sem custo algum. Agora, se quiser algum produto, também vai nos abençoar. É só ir na loja virtual da nossa instituição, tá bom? Bem, estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.